Chegamos agora ao 18º capítulo do nosso estudo de Nefesh HaChaim, do segundo portão, o 18º e último capítulo desse nosso portão. Lembrando que Nefesh HaChaim é formado de 4 portões. O primeiro portão fala sobre o ser humano, são portões para a compreensão da essência do homem. O segundo portão fala sobre a Tefilá, o portão que nos leva para a essência da Tefilá. O terceiro portão fala de Akadosh Baruch Hu, quem é Deus. Aqui tem uma conexão clara. No primeiro tem o ser humano, no terceiro tem a Akadosh Baruch Hu, e no segundo a conexão entre esses dois. E no último portão, Bezrat Hashem, no quarto, quando a gente chega lá, ele fala sobre a Torá, sobre o estudo de Torá. Mas vamos lá, vamos focar aqui no nosso portão. Esse nosso 18º capítulo é o capítulo que o Nefesh HaChaim usa para explicar para a gente a construção da Tefilá. Como a Tefilá foi construída do começo ao fim. Não a Amidá por si só, mas toda a Tefilá de Shacharit de forma geral. Quais são os passos por onde Hazal quiseram que nós andássemos e crescêssemos durante a Tefilá para chegar no ápice dela na Tefilá de Amidá, e é o ápice da verdade da nossa existência, da realidade do ser humano. Para entender esse 18º capítulo, tem que ter entendido grande parte do que a gente viu aqui no nosso segundo portão. Então, vamos fazer um pequeno resumo, não vai ser um resumo geral de todo o nosso portão, isso já está chamando fazer na continuação, mas alguns pontos específicos necessários para entender o que está acontecendo aqui. Então, vamos lá, convido vocês a acompanhar a gente no nosso 18º capítulo e entender o que a Tefilá espera da gente, o que a gente precisa fazer, o que a gente está fazendo aqui durante a Tefilá. A primeira coisa a ser entendida é a existência do ser humano. Vimos até agora bastante no primeiro portão, um pouquinho aqui nesse segundo, que o ser humano tem 3 partes. E no último capítulo, no 17º capítulo, Nefesh HaChaim trouxe para a gente, ele nos inovou, que existe uma quarta parte, uma quarta camada da existência humana. Quais são essas partes? Primeira parte, o nível mais inferior, mais simples do ser humano é chamado de Nefesh. É o nosso corpo, é o nosso comportamento, é o nosso lado exterior e material. É o lado mais palpável, o lado que a gente consegue realmente ver e está facilmente conectado com ele. Muitas vezes ele cega a gente e a gente acaba não percebendo as camadas que existem por trás. Muitas vezes a gente, por exemplo, julga pessoas de acordo com a aparência, de acordo com o comportamento. Mas esse é o nível existente em todos nós, esse é o nível mais básico do ser humano, comportamento, o corpo, digamos assim. Esse nível pode ser comparado, talvez, com o mundo vegetal. Os vegetais, eles têm um corpo. Tem a parte biológica deles, igual o ser humano tem a parte biológica. As plantas fazem fotossíntese para se alimentar, o ser humano se alimenta, isso é ligado realmente ao corpo. Aqui para frente, a gente segue para um nível mais alto. Se a gente quiser se aprofundar mais na existência humana, a gente vai sair da Nefesh e entrar no Ruach. Ruach já é o espírito do ser humano, já é mais ligado ao coração, às emoções, os sentimentos, os desejos da pessoa. A gente já está aqui um pouco mais profundo. Muitas vezes você pode ver na aparência da pessoa uma questão, parece que a pessoa está brava ou está feliz, e por dentro ele está sentindo outra coisa. O rosto, muitas vezes, dificilmente esconde isso, certo? O rosto em hebraico é chamado de panim, face é chamado de panim, porque ela demonstra o que tem pnim, bifnim, o que tem dentro. Mas a gente já está tratando aqui de uma camada mais profunda da existência do ser humano, questão de sentimentos. Aqui, se a gente fosse comparar com outros mundos, digamos aqui, ou digamos assim, no nosso mundo, seria mais comparado ao mundo animal. Os animais, eles também têm certos sentimentos, eles ficam bravos, ficam tristes, sentimentos humanos também existem nos animais. Mas a gente pode ir mais a fundo. O ser humano ele tem um lado um pouco mais elevado, que vai depois do Ruach. O lado mais elevado do ser humano, depois do Ruach, é a Neshama. A Neshama é ligada com o pensamento do ser humano, já é mais o lado racional, o lado intelectual da pessoa. O lado onde a gente encontra os ideais, os valores da pessoa. Esse daqui é algo que existe somente no ser humano, certo? Akadosh Baruch Hu Vayipach Be'apav Nishmat Chaim, na criação de Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu colocou nele Nishmat Chaim, o nível da Neshama é algo que existe somente no ser humano. Os animais, eles têm Nefesh, mas o ser humano, ele tem Neshama. Lá, aqui, digamos assim, no pensamento, isso é o que define, é o lado mais elevado do ser humano, que a gente consegue tocar, digamos assim, que a gente consegue perceber. Essa é a definição real do ser humano, é isso que define quem ele é, o que ele é, não só o comportamento, os sentimentos, mas o pensamento por trás da pessoa, as kavanot, as intenções da pessoa, isso daqui é o que realmente é importante na pessoa.
Esse é o nível da Neshama. Esses três a gente conheceu ele lá atrás, bastante no primeiro portão, tratando da essência do ser humano, e no Nefesh HaChaim aqui ele trouxe para a gente um pouquinho sobre isso com relação à Tefilá, a conexão dessas três partes da Tefilá. Falamos bastante sobre o ideal no qual esses três estão em sincronia, em que a pessoa ele se comporta de uma forma que combina com os sentimentos dele e faz de acordo com os valores da pessoa, ele vive os valores dele na prática. Esse é o ideal, e vimos como esse sincronismo ele deve acontecer durante a Tefilá, no qual a pessoa está lá sentada, rezando, pronunciando as palavras da Tefilá e tendo a Kavaná, a intenção correta durante a Tefilá. Esses três a gente conhecia do primeiro portão e a gente conheceu eles aqui também. No 17º capítulo, o Nefesh HaChaim nos disse que existe algo além, Nishmata de Nishmata, é a Neshama de Neshama, é o que é chamado no mundo da Hassidut e da Kabbalah também de Chaya. Tem também Yehidá, mas isso é algo que está além da compreensão mesmo de Adam Arishon, isso ninguém nunca viu, mas tem um nível do ser humano chamado de Chaya. Esse nível do ser humano chamado de Chaya é um nível que está além do mundo físico. Não só do mundo emocional e do mundo intelectual, não só do mundo físico, corpo, mas também está além do mundo emocional e do mundo intelectual. É algo que a gente não tem nem compreensão do que significa isso. Eliyahu Hanavi, quando descobriu um pouquinho do que é, direto ele virou um anjo. Adam Arishon, antes do pecado, sabia o que era, mas é algo que não dá para definir com palavras especificamente. Esses são os 4 lados do ser humano. Esses 4 lados, eles existem. Talvez a gente poderia chamar isso de malachim, dos anjos, embora lá atrás o Nefesh HaChaim trouxe uma certa discussão, quem é maior, o ser humano ou o anjo? Então, a priori, a gente teria aqui um lado do ser humano que é muito elevado do nível dos anjos, possivelmente, Nishmata de Nishmata, como o próprio Nefesh HaChaim falou lá atrás, que não tem contradição se o anjo é maior ou o ser humano, os anjos, eles têm um nível maior originalmente, digamos assim, mas o ser humano ele é conectado com pontos mais altos da existência, aquele que está em cima do que é Kavod, não vamos entrar nessa questão aqui. De qualquer jeito, esses são os 4 lados do ser humano, e esses, na verdade, são os 4 lados do mundo, se a gente analisasse o mundo vegetal, o mundo animal, o ser humano e os anjos. Esses 4, também, na verdade, são equiparados a 4 mundos que existem na Kabbalah. De acordo com a Kabbalah, existem 4 mundos, 4 níveis da existência, Olam HaAtzilut, Olam HaBriah, Olam HaYetzirah e Olam HaAsiyah. Olam HaAsiyah é o mundo no qual nós vivemos, Olam HaBriah é um nível a mais, Olam HaYetzirah é um nível no qual as coisas começaram a ser criadas, e Olam HaAtzilut é um mundo no qual existe somente a Kadosh Baruch Hu, esse é o mundo mais elevado que existe. Fala para a gente, Nefesh HaChaim. A nossa tefilá é formada também de 4 pontos, de 4 lados, que também tem essas 4 coisas. No nosso Sidur, quando a gente pega a tefilá para rezar, nós temos as palavras que estão lá escritas, é o corpo da tefilá. Nós temos os pontinhos que representam o ruach, o falar. A gente falou que o ruach é ligado com o dibur, com a fala. Quando você quer alguma coisa, você precisa falar, você precisa demonstrar. Então, na tefilá, os pontinhos permitem com que nós falemos as palavras, certo? Os pontinhos em hebraico são como as vogais. Sem eles não dá para pronunciar as palavras. Para pronunciar, a gente precisa dos pontinhos. O nigun, o ritmo, a melodia da tefilá é ligada ao pensamento, certo? Porque dependendo do modo como a gente expressa uma palavra, ela tem intenções diferentes, ela tem significados diferentes. Esse seria o Olam ligado, essa seria a parte da tefilá ligada a Neshama, ligada ao pensamento do ser humano, a intenção dele. E, por último, Nefesh HaChaim falou no último perek que existe algo chamado Tziruf Otiot, que é a mistura das palavras, é a mistura das letras que aparecem na tefilá, que isso daqui, na verdade, conecta a pessoa com algo que está além da nossa compreensão, que é esse nível mais alto. Falou Nefesh HaChaim, esses 4 lados não existem só no mundo vegetal, animal racional e malach, não existem só no ser humano, nefesh, ruach, neshama, nishmata, de nishmata, e não existem somente na tefilá, palavras, pontinhos, melodia e tziruf otiot, a mistura das palavras. Esses 4 lados existem também, não também nos 4 mundos, certo? Asiyah, Yetzirah, Briah e Atzilut. Esses 4 existem também na tefilá. A nossa tefilá é formada de 4 pontos que são makbilim, eles são equiparados a justamente esses 4 níveis. O ponto mais baixo da tefilá, digamos assim, mais inferior, são os korbanot.
os korbanot feitos no começo da Tefilá eram korbanot, fala de sacrifícios físicos, animais que eram mortos no Beit HaMikdash. A segunda parte da Tefilá é chamada de Psukei de Zimra, são Mismorim de Teilim, são salmos de David HaMelech, no qual ele expressa o sentimento e o amor dele pelas mitzvot, por Akadosh Baruch Hu. O terceiro é a parte das brachot do Kriyat Shema, e o Kriyat Shema em si são os ideais judaicos. Lá a gente trata sobre a Geulah, sobre a Emuná em Akadosh Baruch Hu, sobre a Torá, os ideais judaicos. E a Tefilá, a Amidá, é o ponto alto da Tefilá. A Amidá, quando a gente fica de pé perante a Kadosh Baruch Hu, isso daqui está muito além de todos os três que a gente falou até agora. Igual na existência do ser humano, em que a gente falou que tem corpo, sentimentos e pensamentos, mas existe algo que está além de tudo isso, que engloba tudo isso. A Tefilá também, a parte da Amidá, é o quarto nível, o nível no qual, de acordo com o Nefesh HaChaim, acabou, já não existe mais o ser humano ele está completamente anulado perante a Kadosh Baruch Hu, no sentido de que não existe mais o eu egoísta do modo como nós vemos. O eu que representa as minhas necessidades, o meu corpo, os meus sentimentos, os meus ideais, tudo isso é pequeno perante o lugar onde a gente chega durante a Tefilá da Amidá. Durante a Tefilá da Amidá, a gente tem que chegar numa situação no qual só existe a vontade divina, e nós somos kelim, nós somos ferramentas para revelar ou para vivenciar aqui nesse mundo a vontade divina. Então, no momento da Tefilá, no momento da Amidá, que a gente fica de pé e a gente se anula completamente perante a Kadosh Baruch Hu, a gente consegue revelar um pouquinho do que é a Nishmata de Nishmata, o que é o nível mais alto da existência do ser humano. Isso combina muito com o que Nefesh HaChaim falou lá atrás, no Perek Yud Aleph, que durante a Tefilá você não tem que pedir suas necessidades pessoais, particulares, do seu dia a dia, porque isso é pequeno perante o que você tem que pedir. Isso não é nada perante ao mundo em que você deveria viver. Eu falo, Nefesh HaChaim, quando a gente reza, quando você reza desde o começo, começando dos korbanot, psukei de zimra, brachot do Kriyat Shema e o Kriyat Shema e a Amidá, em cada uma dessas partes, você tem que ter na cabeça, você tem que estar focando, digamos assim, você tem que estar entendendo o que está acontecendo aqui, que você está aos poucos caminhando em direção ao ápice da existência humana. Primeiro, na parte dos korbanot, você está ligando, está conectando o seu corpo, sua parte física, com a parte mais elevada, com a parte de psukei de zimra, com a parte emocional. O meu corpo ele vai estar conectado com os meus desejos, com as minhas vontades, com os meus sentimentos. Depois de psukei de zimra, durante psukei de zimra, você vai elevando os seus sentimentos para o lado dos seus ideais, dos seus valores, para que não tenha uma contradição entre o que eu faço, o que eu sinto e o que é real, o que é importante, o que é valoroso. O que eu vejo como sendo algo de valor, algo que eu vejo que é importante, eu vivo isso, e eu sinto isso, eu cumpro isso, certo? Em todos os níveis. E quando a pessoa vai chegando do Kriyat Shema, ele passou pelo nível dos ideais, dos valores, para chegar na Amidá, tudo isso se anula perante a vontade divina, tudo isso se anula perante o que o ser humano poderia ser, onde o mundo tem que chegar. Trazer a Shekhinah para o mundo. Por isso, quando a pessoa chega na Tefilá de Amidá, ele já não tem que estar mais focado e pensando nas necessidades físicas, nos sentimentos e nos ideais. Ele tem que simplesmente fazer a Tefilá pensando o que a Kadosh Baruch Hu quer do mundo. Se a Kadosh Baruch Hu trouxe a Chokhmah do mundo, vamos conectar com a Chokhmah. E o que eu vou fazer com isso? A Kadosh Baruch Hu vai mostrar o que fazer com a Chokhmah. A Kadosh Baruch Hu vai mostrar o que fazer com a Parnassá. A Kadosh Baruch Hu vai mostrar o que fazer com a Geulah. Já as minhas necessidades particulares, o meu pensamento, mesmo os meus valores, já perderam sentido perante tudo isso, perante o grande rei, perante a Kadosh Baruch Hu. Esse é o processo da Tefilá, no qual a gente vai elevando o ser humano de passinho em passinho, pedacinho por pedacinho, começando da parte inferior, da parte do corpo, subindo para os sentimentos, subindo para os valores, os ideais, os pensamentos, a ponto de que o ser humano se anula perante a Kadosh Baruch Hu completamente, não no sentido de que eu deixo de existir, mas no sentido de que eu compreendo que quem eu sou, o que eu sou, é muito mais do que parece, muito mais do que aparenta ser. E eu vou usar toda a minha capacidade, tudo que eu tenho, todo o meu corpo, sentimento e pensamento para vivenciar nesse mundo a vontade divina. Essa é a meta da Tefilá, esse é o processo que a gente passa por lá, e Bezrat Hashem, em breve completamos aqui o segundo portão, em breve fazemos um resumo para poder seguir em frente. Até mais.